Olá, queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Caminhos do Invisível. Estamos aqui outra vez, desta vez quase num contexto de onde vamos continuar um tema que nós já abordamos no nosso último episódio, e vamos continuar a falar um bocadinho sobre a ligação dos elementos da natureza e de toda essa egrégora em que no episódio anterior falamos de toda a dinâmica da Mãe Terra e do útero e tudo isso, e hoje vamos continuar um bocadinho a explorar essa vertente e depois, nos episódios mais à frente, ou enquanto vai surgindo no decorrer desta nossa conversa, vamos falando de alguns exemplos para ilustrar aquilo que estamos a dizer, ok? Por isso, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio. Damos as boas-vindas a todos vós. Um abraço para o Helder, este nosso companheiro de jornada aqui nesta aventura do HC Espiritual. E nós fazemos assim esta abertura deste oitavo episódio. Por isso, sejam todos muito bem-vindos e vamos então continuar a mergulhar em todo este mundo das energias da natureza. Ok? Nós para hoje pensamos trazer-vos o tópico de, dos elementos e dos elementais, ok? São, são, vamos dizer que formas de energia que são experienciadas de forma diferente e todas elas estão muito conectadas com toda a egrégora desta energia da Mãe Terra e, invariavelmente, a todo o suporte que as equipas espirituais e os nossos mentores espirituais, que ao longo desta nossa experiência, desta nossa existência, utilizam e trabalham em sincronismo, em sincronicidade com toda esta energia para nos impulsionar ao longo desta nossa aventura, desta nossa experiência neste planeta, que, como já referenciamos no episódio anterior, é um jardim de experiências e nós estamos aqui para vivenciar uma aventura, uma experiência. Ok? Então, Helder, tudo bem contigo? Tudo Tudo impecável? bem comigo, meus amigos? Um abraço para vocês em primeiro lugar. Espero que vocês também estejam bem. Tudo bem. Ah, Estamos aqui reunidos então. Gabriela, também está tudo bem? Está tudo a andar. O caminho é para a frente, é sempre a andar. Olha, o Pronto. que é que eu tenho a dizer sobre isto, Filipe? Só uma coisa assim muito rápida. Ao longo desta nossa, desde o começo deste projeto, que nós nunca combinámos nada assim, de uma maneira muito delineada, o que é que vamos falar. E Ok. tudo foi muito dentro da naturalidade, da fluidez, e isso faz com que esta dinâmica seja única. E isso, inclusive, para dizer às pessoas que nos estão a assistir, que de repente, no episódio anterior, eh, aliás, antes do episódio anterior, tinha sido através de um relato do Filipe, que eu, por inspiração, lembrei-me de trazer algo enquanto servidores de luz dos trabalhos espirituais ligados aos mentores, e eu, muito focado nisso, ou seja, nos espíritos que trabalham mais com as energias telúricas, que nós podemos chamar de linha da frente, associei muito a isso e o Filipe deu-me o toque de falar nisto, que antes de chegarmos aí fazia todo sentido nestas coisas que se foram ligando, nestes elos que se foram ligando, nesta fluidez de conversa, dos elementais e dos elementos. Em primeiro lugar, dos elementos e dos elementais, e eu queria agradecer o Filipe mesmo porque faz todo sentido, porque, seria falar de uma escada, mas passar alguns degraus, acredito eu, em algo muito importante. Então não me vou alongar mais, vou deixar então que a Gabriela também possa falar, para depois começarmos a aprofundar isto dos elementos e dos elementais. É isso. É isso mesmo. Faz todo sentido. Faz todo sentido. Ora então, boa Sim, tarde, bom dia, boa noite para todos aqueles que nos estiverem a ouvir. É efetivamente uma grande alegria estarmos aqui a continuar com estes maravilhosos episódios do nosso programa Caminhos do Invisível. E invisível são os elementos e os elementais, de certa forma. Não tanto os elementos, mas mais os elementais. E efetivamente hoje será uma conversa muito interessante, muito até para vocês todos compreenderem a grande diferença
entre os elementos e os elementais. E depois, para a frente, também vamos falar de outras coisas também, que é para vos começar a criar gosto de uma forma muito especial pela espiritualidade, porque isto também é espiritualidade. Não é só as equipas espirituais, mas acima de tudo também tudo aquilo que nos rodeia a nível da nossa mãe terra, de Pachamama, ok? Portanto, espero que gostem do nosso vídeo de hoje e vamos então dar início ao nosso vídeo. Quem é que começa? Posso começar aí. Ok. Então, falar de elementos leva-nos para muitas questões relacionadas com várias abordagens diferentes. Então, nós vemos que, obviamente, falar de elementos, todos nós sabemos e conhecemos, pelas várias formas com que vamos vivendo esta nossa experiência, que existem quatro, depois expandimos para cinco. Mas existem quatro elementos principais que estão muito conectados com as forças da natureza, ok? E estão ligados a todos os princípios fundamentais da natureza. E aqui falamos da terra, da água, do ar e do fogo. Estes elementos, que são primordiais a toda a energia que emana da natureza, já são descritos há muito tempo em diferentes questões de correntes filosóficas, em diferentes linhas de pensamento, que se formos a ver, isto já vem dos tempos antigos, como nós falamos, já no episódio anterior, de como é que as tribos originais e originárias, que começaram a primeira vivência da experiência neste planeta, eles tinham uma ligação muito forte com todos estes elementos. E é por isso que, se olharmos para todas essas tradições e para essa linha de conhecimento, existem sempre aquilo que se chama as deidades, ou os deuses, ou as figuras de representação, que estão muito ligados, quer a animais terrestres, quer a animais aéreos, não é? O caso das águias, o caso dos lobos, o caso dos ursos, que todos eles apresentam são personificações de todos estes elementos da natureza, ok? Pronto, então falar de elementos é algo que não é novo, não é de agora, já é vivido ao longo da história deste planeta e já está descrito em muitas das tradições e antigas filosofias espirituais, ok? Então, se formos ver onde é que existe esta ligação e o que é que cada um deles representa. Se falarmos, por exemplo, da energia da Terra, representa uma energia de estabilidade, representa uma energia de estrutura, de matéria em si, representa uma energia de segurança, ok? E está muito associado também à parte da materialidade, porque em este sentido de sentirmos seguros, de sentirmos que temos uma estrutura e que vivemos a parte da materialidade, que é necessária ser vivida aqui, é representada pela energia da Terra. Se formos a falar da energia da água, já nos traz temas muito mais ligados à parte emocional, à parte sentimental, à parte da intuição, à parte toda muito mais ligada ao foro emocional de, de tudo aquilo que nós vivemos aqui e também que a natureza nos consegue trazer e contribuir. Ahm, a energia do ar está ligada aos pensamentos, está associada à parte do intelecto, à parte da comunicação, à parte de como nós vamos ter o nosso raciocínio, a parte lógica da coisa. Então isso está muito ligado à energia do ar. E por fim, o elemento do fogo. O elemento do fogo é aquela chama, a ignição, a vontade, a paixão, a energia para começar tudo aquilo. O fogo é o que dá o impulso. Então, todos estes elementos são vividos por nós ao longo desta nossa experiência e a natureza dá-nos todos estes elementos, desde que nós estejamos em comunhão com ela, desde que nós vamos até junto da natureza e através existem diferentes formas de vivermos e podermos absorver toda a energia que estes elementos nos proporcionam. E são energias
muito transformadoras, que fazem parte que vão gerar em nós um equilíbrio. Então, sempre reforçando a ideia. É por isso que nós dizemos sempre que uma das formas de vivenciar espiritualidade de uma forma mais completa é pelo contacto com a natureza, porque daqui nós vamos poder fazer esta simbiose, esta troca, e vamos ter todos estes elementos na sua representação a atuar em nós e a fazer-nos unos com a natureza, com toda esta egrégora. E é precisamente através destes elementos, e nós vamos depois falar de mais o quinto elemento, não é? Que existe o intercâmbio e a comunicação, ah, que é sempre bidirecional, com todas estas equipas espirituais que utilizam e trabalham em comunhão, em parceria com todos estes elementos também, que são eles também muitas vezes utilizados, e a sua energia é utilizada, muitas vezes para, em diferentes tipos de terapias, equilibrarem o nosso campo energético, porque às vezes precisamos um bocado mais de fogo, outras vezes precisamos mais um bocado de elemento de água no nosso corpo para sermos mais fluidos, para sermos mais flexíveis na parte emocional e não sermos tão rígidos. Então, esta interação é muito importante e nós queríamos começar por explicar um bocadinho o que é que cada um dos elementos significa, no sentido qual é que é a sua associação, ok? Ah, pronto. Helder, queres Sim, sim, fazer sim. algo aqui nesta Muito parte também? interessante. Para lhe passar a Muito palavra. interessante o que tu disseste. Não sei se a Gabriela também quer acrescentar alguma coisa. Posso acrescentar, mas se calhar a Acrescenta, seguir a acrescenta. ti. Podes A seguir falar. a mim? Eu vai ser um Pronto, bocadinho, se calhar um bocadinho ok, mais, ao lado, portanto, vai a seguir. está bem. Pronto, se entretanto eu, à medida que vou falando, se quiserem dizer alguma coisa, já sabem. Uhum. Claro. Achei interessante esta total ligação que o Filipe falou, e eu quero pegar um pouco, eh, para trazer esta parte dos elementos, eu pensei em falar um pouco naquilo que o hinduísmo às vezes fala do grande sonho cósmico, Uhum. que seria então tudo que se manifesta, e imaginar numa ideia de um sonho do grande arquiteto cósmico, que não tem sexo, que não tem lugar, que não é possível sequer de ser mensurado através de uma mente limitada como é a nossa, não é? Mas se encararmos então este planeta, que tanto falámos no episódio anterior, que chamam de Gaia ou Terra, que até é um nome que não condiz muito, porque a maior parte do planeta é constituído por um dos elementos, que é a água, E a água. mas nós chamamos de Terra, não é? Mas Gaia ou Pachamama no xamanismo. E então, na sua densificação maior e dentro de uma noção de tempo e espaço, nós temos então aqui este plano, que chamamos de plano material, e nesta configuração apresentada, naquilo que é concreto à nossa existência, ele manifesta-se com o que o Filipe falou tão bem, que são 5 elementos, mas falaremos então primeiramente dos 4 elementos. Esses 4 elementos estão dentro de algo linear, têm uma dinâmica, têm uma qualidade cada um deles e um grau de sutilidade e densidade, claro, diferenciando cada um deles. Terra, o elemento terra, sendo o mais denso. Dentro desta densidade e sutilidade teríamos a seguir a água, a seguir teríamos o fogo e mais sutil que todos estes, o ar. Ora, introduzindo depois mais tarde, ao longo das culturas e das filosofias de estudo, podemos falar do hermetismo, Uhum. a teosofia, o alquimismo, correntes cabalísticas também, que foi algo que eu comecei a entrar, talvez há 2 anos ou 1 ano e meio. Comecei a entrar mais aprofundadamente nestas vertentes, porque o meu estudo espiritual era muito dentro da projeção da consciência, da mediunidade, e eu tinha que aprofundar isto, e como continuo a aprofundar, aliás, esta solicitação vinda de vocês fez-me eu querer aprofundar mais e mais. Eu tive uma experiência ou outra que depois não sei se iremos trazer, mas que poderá estar ligado, Sim, e claro. como isto não é algo que eu sei dentro de algo muito concreto, isto que eu estou a trazer é muito dentro da base do que foi estudado ao longo dos tempos. Claro. Eh, então, nada é muito assim, olha, é exatamente assim. Não, diferentes estudos e meios
trouxeram informação à sua maneira. Por exemplo, dentro destes 4 elementos, como eu falei, da sua sutilidade e densidade, teríamos um hipotético quinto elemento, que denominaram mais tarde de éter. Uhum. Uma das pessoas que trouxe isto foi Aristóteles, aluno de Platão, onde ele introduz este hipotético elemento, Uhum. este quinto elemento, esta quinta essência, onde ele não denomina nem nomeia ainda, mais tarde deram o nome de éter, que seria então um elemento mais sutil, para além da atmosfera, que ele não está sujeito à linearidade do tempo e do espaço, onde Aristóteles até fala de que ele é um elemento onde ele circula, onde ele não está linearmente e onde ele também não é afetado pelas qualidades, assim como os 4 elementos eram. Uhum. Então seria um elemento que tudo interpenetra, e onde, por exemplo, no hinduísmo chamaram de Akasha ou Akashi, que a gente pode correlacionar com os tanto falados registros akáshicos, não é? Onde seria então um elemento que tudo interpenetra, Uhum. mais sutil que tudo e que também registra a nível energético tudo o que é informação energética daquilo que é as existências no planeta. Então seria este o éter, o Akasha ou Akashi, como a quinta essência, o quinto elemento. Para nós falarmos deste plano, simbolicamente, num microcosmos, falaríamos do pentagrama, que Uhum. também é muito estudado a nível magístico, na alquimia, no hermetismo. Então teríamos no vértice superior o tal quinto elemento, também chamado de espírito, ou o espírito em que tudo existe, o grande espírito, por exemplo, no xamanismo. Uhum. Então teríamos no vértice superior o tal éter com os outros 4 elementos em cada vértice do pentagrama. Também temos o hexagrama, que aí já seria um macrocosmos, que também é chamado de selo de Davi ou estrela de Davi, Uhum. e onde estão então estes elementos. Vou então passar a palavra aqui à Gabriela para ela falar um pouquinho, para depois entrarmos naquilo que são os elementais, ligando à parte dos elementos. Isso Exatamente. mesmo. Ora bem, antes de mais, deixem-me-vos dizer que a vocês os dois, que acho fantástico o processo em que nós estamos os três a falar, porque efetivamente cada um traz as suas vertentes, digamos assim, Isso. de conhecimento, não é? O conhecimento existe, está para todos, não é? Cada um acaba por absorver de uma forma diferente, digamos assim, Sim. e todos nós acabamos por dar uma perspectiva do assunto de forma diferente, mas ao mesmo tempo muito estruturada e acaba por ficar tudo de uma forma muito, ah, muito harmónica. Sim, coesa, harmónica, acima de tudo. Ah, as vossas 2 explanações que fizeram foi fantástico e acabo por vos trazer então agora também um outro ponto de vista, hã, relativamente aos 4 elementos. E, vou trazer de uma forma um bocadinho diferente, muito ligada à parte prática. Aquilo que nós, seres encarnados aqui no planeta, podemos tirar partido usufruindo destes 4 elementos, obviamente que há um quinto, mas destes 4 visíveis e de certa forma palpáveis, ah, porque se eles estão aqui no planeta, ou seja, na Pachamama, nós temos essa possibilidade de o fazer. Se estão aqui de forma gratuita, vamos utilizar o que temos. Então, o que é que eu quero dizer com isto? Muitas das vezes, as pessoas, perguntam-me ou perguntam-nos: "Ah, como é que eu faço para melhorar? O que é que eu faço isto? O que é que eu faço aquilo? Não sei como faço". Natureza, é o que nós dizemos sempre, natureza, natureza é tudo. E porquê é que é tudo? Mais uma vez falo no ectoplasma, porque o ectoplasma é gerado através do nosso planeta e os elementos, dos elementais, dos animais, das plantas, tudo. Pronto, portanto, ah, quando nós pensamos no elemento terra, a densidade, tal como tu disseste, Elvira, muito bem, é o elemento mais denso, é aquele que nos faz o enraizamento, é aquele que nos ajuda também a fazer uma outra coisa fundamental, que é a nossa própria limpeza energética.
É aquilo onde nós podemos pôr, digamos assim, os pés como os próprios brasileiros chamam do aterramento, ter o aterramento, nós é o enraizamento, é o limpar, é o energizar ao mesmo tempo. Temos que tirar isso partido. Poder olhar para a Terra, digamos assim, o planeta em si, a erva, a montanha, a rocha, tudo isso de uma forma, forte, de fortaleza, de energia extremamente densa, mas muito poderosa e que nos pode, acima de tudo, ajudar a ter um processo energético em que podemos limpar e, ao mesmo tempo, energizar. Portanto, elemento terra, não se esqueçam todos que nos estão a ouvir, podemos tirar partido dele de uma forma muito positiva e harmónica para nós todos, ok? A seguir, por exemplo, falando do elemento fogo. O elemento fogo é um elemento, que está extremamente associado ao xamanismo, a outras correntes também, como também o próprio hermetismo, e outras, mas acima de tudo estas 2, o hermetismo é uma corrente muito mais fechada, Sim. o xamanismo não. hum, e o fogo é a luz que ilumina quando estamos na escuridão. Da escuridão do planeta, porque não estamos a falar da luz-sol, estamos a falar da essência da chama. Então, o fogo traz-nos, acima de tudo, o calor quando nós não estamos bem na vida, traz-nos a harmonia, faz com que nós possamos, acima de tudo, ter muito mais força, mais energia interna para aumentar o nosso chi, o nosso ki, toda, o nosso prana, digamos assim, quando estamos mentalmente na noite. Então, uma vela, o que é uma vela acesa? É chamar a luz para nós, ok? Portanto, temos o fogo. Fogo que é uma energia extremamente forte. Podemos utilizar ah, uma vela ou então uma fogueira. Tudo isso ajuda a criar energia também para nós. Só o facto de estarmos junto ao elemento fogo já ajuda muito a nossa energia. Claro que aqui já começamos a falar um bocadinho dos elementais, mas vamos ter calma que Vamos, ainda estamos a falar dos elementos. O outro elemento que podemos falar, pode ser, falamos a terra ou o fogo, água, a água, sim, a água, os rios, as cachoeiras, o mar, as cascatas, o mar. tudo isso são elementos de grande limpeza energética. É aí que nós fazemos as nossas grandes limpezas. E é, acima de tudo, mais de limpeza e não de energização, mas é muito forte a nível de limpeza. Por isso é que muitas das vezes os indígenas procuram as cachoeiras para limpar todas as suas energias menos positivas, porque só o movimento em si da própria água, o que cai sobre o chakra da coroa, passa por todos os centros energéticos e termina nos chakras secundários dos pés e sai tudo, eles no fundo sabem o que realmente é bom para todos nós. E então, o elemento água é fundamental como um elemento de limpeza, ok? Na verdade, todos são de limpeza, mas acima de tudo, a terra é mais também de energização e o fogo um pouquinho também, mas todos são de grande limpeza. Falando agora sobre o elemento ar, aquele que se calhar é mais esquecido. E é aquele que muitas das vezes nós podemos tirar partido de uma forma muito fácil. Porque basta andar na rua e basta apanharmos o próprio vento, Exatamente. ok? Ele está lá, ele existe. Nós só temos que ir à procura dele. Claro que não vamos para as ventanias, mas sempre que o vento vier até nós temos que perceber que nesse momento estamos num processo de limpeza. E isto talvez as pessoas não tenham essa noção. Vou-vos contar algo muito específico e muito engraçado. E isto foi passado pela minha mãe. A minha mãe conheceu uma senhora já muito velhinha, que em tempos ela era muito católica e então, obviamente, todos os assuntos acabam por ser muito direcionados para as linhas dos pensamentos das pessoas, não é? Portanto, essa senhora muito velhinha, que certamente devia ser, hum, não queria dizer uma curandeira, mas algo assim do género. Ela um dia disse à minha mãe: "Minha filha, sempre
de passares numa zona e sentires vento, ou seja, na natureza, não é? Pronto, na natureza, no dia a dia, sempre que sentires o vento, agradece e ora esta oração que é: anjo vento, tira da minha mente os maus pensamentos. E então era tipo dizer isto várias vezes. Enquanto o vento vem, anjo vento, tira da minha mente os maus pensamentos. Anjo vento, tira da minha mente os maus pensamentos. Ora, o que é o anjo vento? É o elemento do ar. E que, entre aspas, podemos dizer que já estão aqui os elementais, mas acima de tudo é o elemento ar. E pelo ar nós também podemos Estar em fazer, ação. em ação, exatamente, podemos fazer, acima de tudo, uma boa limpeza energética. E muitas das vezes as pessoas dizem: "Ai, mas eu não sei como fazer." Nós temos tudo à nossa volta para o fazer. É só tirar partido do conhecimento, ok? Pronto, era só E para vos tudo deixar isso, aqui sim, e esta, tudo isso esta que tu pequenina disseste mensagem. é super, super importante e elucidativo. E nós, é muito às vezes as coisas mais simples são aquelas que geram mais confusão. Porquê? E são simples porquê? Porque estão aqui à disposição, como tu disseste muito bem. O problema é que a maior parte das pessoas está à espera de um grande processo, que alguém escreva o procedimento de como é que se faz. Primeiro fazer o pino, depois ao quarto vezito, depois fazer uma mudra e depois aí então já posso. E Exato. não é Exato, preciso nada disso. exato. Então, tudo isto que a Gabriela esteve a descrever, que é extremamente importante, e é muito importante trazer isto à consciência de todos vós. Há uma parte de tudo isto que é a cola para que tudo isto funcione, que é o termos consciência como é que estas energias trabalham. E se soubermos como é que elas trabalham, nós apenas precisamos de viver o presente, sentir. Então, quando o vento passa por nós, como estavas a dizer muito bem, independentemente de irmos pensar compras vamos fazer a seguir, que reunião é que vamos ter, e o jantar, e o almoço, e não sei o que mais, esse é um momento de para, vive este momento, pensa em consciência o que é que isto representa, dura 10 segundos. A seguir voltas a todo o resto. Mas naquele momento, se tudo isto for vivido com consciência e propósito, é aí que vamos tirar partido de toda essa energia. Se não ligarmos, que é o que acontece na maior parte dos dias, não é? Em que toda a sociedade e toda esta vivência mais desligada do elemento da natureza, mais ligado ao cimento, não é? E ao barulho de uma grande cidade, isso faz com que muitas vezes nós sejamos um bocadinho à parte. Então é importante trazer isto à atenção e explicar que, mas e como é que eu faço? Quais são as instruções? É simples, estar atento e em consciência, no momento em que experienciamos alguma destas sensações, vivermos-la com propósito. E só precisamos de despender de 5 10 segundos, porque o que interessa é a intenção. Pronto, então era só isto que, que é importante frisar, porque muitas vezes as pessoas ouvem ah, falar sobre estes temas e depois fica lá na mente ali atrás, pois isso, mas e como é que eu faço? Eu não sei. Pois, o saber é isto, é tão simples quanto agir em consciência, com propósito, quando tudo isto acontece. E eu dizia esta oração, que a Gabriel falou, ou ter um simples pensamento, desde que seja dito com propósito O propósito é tudo. ou com intenção, tudo funciona, independentemente de ser através de qualquer frase ou intenção do budismo, em sânscrito, em linguagem cristã ou qualquer outra religião. Isso não interessa, não são as palavras, é a intenção. Por isso é importante trazer isso à vossa consciência, para trazer aqui uma luzinha a como é que nós podemos pôr isto tudo em prática e aproveitar esta energia. Elas Sim. bem, Olha, queria dizer que, assim como a Gabriela há bocado citou que eu e o Filipe trouxemos uma explanação boa e esta dinâmica, também a presença da Gabriela enquanto elemento feminino no nosso programa mostrou, por exemplo, aquilo que ela falou há bocado, dentro, traz já uma corrente de sentimento
que só as mulheres, não é que a gente também não tenha, não é? Mas a mulher traz de uma outra forma. E além disso, a simplicidade como ela falou de coisas que são importantes e é nessa simplicidade, como o Filipe também falou, que, por exemplo, ao bocado, falaste muito bem, Gabriela, da limpeza através do elemento água. Uhum. É assim, como elemento na sua, nesse contacto com o nosso campo, já em si provoca uma limpeza, porque é uma inerência Sim, energética. claro. Mas há uma coisa que as pessoas não sabem, ou a maioria não sabe, também é pretenciosismo da minha parte dizer que as pessoas não sabem, mas a maioria não capta, que é o seguinte: o que é que a pessoa está a pensar no momento em que está, por exemplo, num banho com água? É isso? Exatamente aquilo que o Filipe falou. Os pensamentos da pessoa estão ligados a uma narrativa criada pelo próprio ser humano para se integrar numa sociedade e não há uma conexão com este nosso corpo de pensamento e de emoção com esse elemento. E essa conexão é aquilo que nós somos. Porquê? Apesar de haver uma essência nossa mais sutil, que não é do planeta, falando, por exemplo, no hinduísmo, eles falam do Atman, que vem do Brahman, Uhum. ou outras pessoas podem falar do eu superior. Nós sabemos que este corpo e o seu campo, o respectivo campo energético, são emprestados da Terra, como falámos no episódio anterior. Mas essa essência, ela está a trazer vida a esta roupagem. Esta roupagem foi emprestada. Então essa conexão já é algo natural, ou deveria ser natural em todos nós. Se nós fizermos um elo de pensamento e sentimento para com o elemento, a própria água que está a interpenetrar o nosso campo, ela vai estabelecer uma conexão muito diferente. Que era o que esses povos, os xamânicos, os índios, tinham já esta percepção, coisa que com a evolução tecnológica a maior parte da população não tem. Então achei muito válido aquilo que vocês trouxeram. Falando só aqui de, por exemplo, quando eu falei da quinta essência do éter, falar que Aristóteles fala nisto inicialmente numa obra chamada Sobre o Céu, ainda não denominando como éter, só para trazer aqui para o nosso estudo e a nossa conversa. E não sei se vocês querem que eu entre já nos elementais ou querem dizer alguma coisa, Filipe? Não, é, é, eu acho que sobre esta parte dos elementos já está tudo, só acrescentar que a questão do éter ou da quinta essência, Sim. isto e tal como tu já tinhas dito, Ada, mas só para fecharmos esta parte, na realidade este quinto elemento, que é o espírito, é toda a energia que une, é a cola e une todos os outros elementos que já falámos, quer a terra, quer a água, quer o ar, quer o fogo. Então, o quinto elemento é um elemento central, é uma energia de união, ok? E vai fazer com que todo este intercâmbio funcione. Pronto. E agora, Sim. Sim, só uma coisinha pequenina. Quando tu estavas a dizer que efetivamente a quinta essência, também denominada como o éter, estavas a dizer o éter e eu lembrei-me. Efetivamente, só poderia ser esse elemento químico, digamos assim, a personificar este quinto elemento, porque o éter é volátil, não se mistura com nada, é Isso. não é? Portanto, não se Exatamente, mistura com exatamente. nada. E também não é nada, e é tudo. E ele está lá. E é cola, realmente é tal como tu estavas a dizer. Pronto, era só para dar este bocadinho. Força, podes e continuar. agora E ainda passar então para os elementais. Sim, sim, e olha, só rematando novamente com Aristóteles, e ele também citava que a nossa alma era constituída pelo elemento etéreo das estrelas, Isso. fazendo esta correlação com esta nossa essência etérica. Por exemplo, quando se fala do campo energético do corpo físico, diz-se duplo etérico, que Sim. seria este elemento que tanto nós estamos aqui a introduzir para as pessoas que podem não ter esse conhecimento e que é tão válido, não é? Embora outras correntes de estudo e de cultura e de filosofia também falam deste quinto elemento, mas denominando talvez de uma outra forma. Por exemplo, nós podemos fazer, não sei se é saudável eu fazer isto, mas eu posso até acreditar que, por exemplo, na psicologia junguiana, quando ele fala do inconsciente coletivo, talvez haja uma pitada desta mesma ideia de um
de um elemento que tudo interpenetra, Uhum. onde tudo fica registado. Acredito que também há uma ligação, Yeah. Há uma neste claro que há sim, uma ligação neste fator, não é? sem E dúvida. pronto, falando então, como nós já falámos então do pentagrama simbolicamente trazendo os 5 elementos já falados aqui, desde o mais, denso até o mais sutil, também se fala espiritualmente que agregado, ligado a estes elementos, teríamos no duplo energético do planeta, na natureza, energias correspondentes a cada um destes mesmos elementos. Estas energias foram chamadas também em diversas culturas, na cultura Wicca, na cultura celta, no xamanismo, também no próprio hinduísmo, na Grécia, Antiga Grécia, cada uma, claro, que trouxe uma roupagem e configuração à sua maneira, mas falando então destas energias no duplo energético da natureza, chamadas de elementais. Isso. Eles são manifestações energéticas que eh, podem apresentar uma forma, mas claro que isto culturalmente está muito dentro da nossa interpretação, mas eles não têm concretamente essa forma, é energia, mas podem-se apresentar com formas. Então, esses elementos seriam, então, por exemplo, o elemento terra seriam os gnomos, Uhum. que, por exemplo, na vertente celta, eles falam dos duendes, não é? Mas claro que o duende celta, talvez numa outra cultura, o gnomo vai ser personificado de uma outra forma. Exatamente. Mas seria então, elemento terra, os gnomos, as ondinas da água, as salamandras do fogo e os silfos do ar. O ar, exatamente. O que é que acontece? Estes seres pertenceriam a uma evolução paralela à nossa. Ou seja, eles não teriam um corpo mental Uhum. nem sentimental como o nosso. Eles estão dentro de uma harmonia do nosso ecossistema, uma harmonia energética da nossa natureza, e eles seguem essa mesma harmonia. Eles são conduzidos por energias mais sutis que nós não vamos falar hoje, Uhum. mas que nós, enquanto a nossa manifestação, como temos um corpo mental e sentimental, e eu não quero dizer mais evoluído para não entrar neste, pode-se transportar isto para uma espécie de competição, não é isso que eu quero aqui trazer, mas uma evolução paralela, mas onde a interferência ela pode, ou seja, estes elementos, estes elementais, podem ser conduzidos através daquilo que o Filipe falou, da intenção do ser humano. E é por isso que existe, por exemplo, os trabalhos de magia Uhum. correlacionados a estes elementais. Agora, onde é que, lá na frente nós vamos falar sobre isto, onde é que há aqui algo importante de ser falado? Quando nós, dotados deste mesmo potencial, podemos não, derivada às nossas vontades e da noção de que esta interferência e este conduzir pode ser efetivado, onde nós não, quando estamos a levar um interesse pessoal, transpassando aquilo que é a harmonia que estes mesmos seres, por essência própria, já têm em si, ok? Por outras palavras, dizer o seguinte, por exemplo, num trabalho magístico, se nós não tivermos a informação necessária e a noção de integridade para com o planeta, o mesmo ser ou o conjunto de seres ligados a um elemento que nós estamos a evocar, por exemplo, ele vai direcionar uma vontade, mas essa mesma vontade direcionada, como é um ser que não tem as qualidades, vamos dizer, que nós conhecemos enquanto manifestação nossa, se houver uma desarmonia, essa mesma desarmonia ele vai seguir. Então o resultado depois pode não ser precisamente aquilo que a pessoa quis enquanto intenção. Então eu acredito que, não fazendo julgamentos nenhuns, cada pessoa adota a sua maneira de interagir com estas energias. Acredito que mais do que algo ligado mais à nossa vontade mais individual, ok, todos nós temos a nossa vontade individual, mas ela deve estar sempre, deve estar, acredito eu, nesta perspectiva de evolução,
agregada a uma conexão com o princípio que tudo liga. É isso mesmo. Eu acho isso importante, É isso. porque nós já vimos em outros exemplos que depois o resultado acaba por não ser, de muito benefício, não é? De muito benefício. Mas é isso, o espiritismo também fala dos elementais, a Umbanda trabalha muito com estes espíritos da natureza, não é? E só para fechar esta parte, dizer-vos que, como nós falamos dos servidores de luz, então seres espirituais que trabalham em prol daquilo que nós chamamos de luz, que seria algo dentro de um equilíbrio, de uma harmonia, para com tudo o que existe, muitos dos mentores que já estamos a falar aqui de espíritos que já tiveram uma roupagem humana e que estão no plano espiritual, há uma interação com estas energias dos elementais. Sim. Há uma interação constante, ok? Pronto, era isto que eu queria trazer. Vou passar a palavra aqui a vocês. Muito bem. Olha, ah, estava-te a ouvir e estava-me aqui a lembrar ah, de alguns momentos interessantes. Não sei se posso dar aí uns exemplos ou algo do género. Pronto. Há bastantes. Há bastantes. Sim, há bastantes, é um facto. Eu pessoalmente tenho um gosto muito particular Uma ligação. Sim, e um gosto também, gosto muito e tenho essa ligação aos seres da natureza. Hum, Principalmente aos faunos, porque os faunos, eles estão muito ligados às árvores. Hum, E efetivamente o que nós necessitamos muito no nosso planeta é de muitas árvores para haver cada vez mais oxigênio, não é? Pronto, e o que há mais também agora é a devastação de toda essa parte que é um crime, é um facto. Sim. Hum, e isto para dizer o quê? Que hum, eu tenho efetivamente um grande apreço pelos faunos. São seres hum, robustos, fortes, de uma aparência grosseira, digamos assim, aos nossos olhos humanos, porque nós temos uma pele lisa, somos claros ou somos escuros, nós somos humanos, não temos aquelas rugosidades, digamos assim. Claro que isto também é uma personificação daquilo que nós achamos que é. Contudo, Uhum. posso falar um bocadinho sobre isso, porque já tive o privilégio de visualizar várias vezes faunos. Confesso que são só os faunos que eu consigo É. visualizar. Mas eles são de um amor e de uma sensibilidade fabulosa. Em que sentido? A justiça, mas pelo amor. Exato. Mostrando o porquê dessa justiça. Ah, não é tipo o impor, explicam as coisas de uma forma muito persuasiva, mas ao mesmo tempo com muito amor. Os faunos são seres que ajudam muito todos aqueles que, por exemplo, se encontram doentes. Eles têm uma grande capacidade de transmitir ectoplasma. Sim. Energia. A energia terra, raiz, terra, vai lá buscar tudo. Aquela energia bruta mesmo. Que Então, agora fazendo um pequeno parênteses, nas nossas terapias espirituais, nós temos muitos elementos da natureza que também acabam por ajudar no processo terapêutico dos irmãos espirituais, ou seja, da equipa espiritual, mas também existem os seres da natureza e por isso, neste caso, os pacientes que nos estiverem a ouvir sabem muito bem disso, porque isso é lá mencionado no relatório. E é interessante também todos eles estarem a ouvir isto, porque acabam por associar e perceber o que é que agora nós estamos a falar. Então, eu gostava muito de falar especificamente sobre a questão dos faunos, porque é algo que dá um ar de ser mitológico, assim como todos os elementais. Mas na verdade eles existem, seja lá com a roupagem que for, porque essa é a roupagem que se apresenta a mim, mas eu não sei se essa é a verdadeira roupagem deles, não é?
mas a verdadeira roupagem que que se apresentam quando eu os vejo, é que realmente eles são, como se fossem, com corpos como se fosse, de madeira, muito, hã, com a casca de madeira, com um rosto muito mais, eu não quero dizer carrancudo, não queria dizer isso, Eu mas vou dar muito mais posso Mas dar um exemplo? força. Eu sei que Não vais sei se vocês diz lá. é de certeza que é parecido. Não sei se vocês gostam de filmes de heróis, mas existe uma trilogia da Marvel que é os Guardiões da Galáxia. É lá um que é o sim, Groot. sim, exatamente. Exatamente. Groot, acho que é E eu Groot. Sim, sim, é sim. isso. E outro exemplo, para quem quiser perceber, que eu acho que é mais aproximado, é no filme O Labirinto De facto. Do Fauno. Fauno. Fauno, O sim. filme Sim, sim, O sim. Labirinto do Fauno é um filme fabuloso. Sim, mas o Guardiões da Galáxia Esse é é um muito excelente isso. Opá, é muito isso. esse é um Claro excelente que exemplo. isso é uma comédia e Já pronto, no mas já no mas é Labirinto fabuloso. É muito por aí no também. Labirinto do Fauno é muito mais sério nessa Sim, questão. é mais sério e coloca ali também a personagem com Coloca ali um peso, assim, mais energético e mas tal, são mas exemplos sim, são exemplos, são de visões do que é sim, esta sim, energia. sim, sim. Mas isto para dizer então que, houve um dia em que, já há muitos, muitos anos, ah, em que nós fomos, caminhar pela natureza e íamos ficar ai, peço desculpa, uns dias, na natureza a descansar, porque também precisamos descansar, como todos nós, não é? E, o que acontece é que, ah, eu estava já dentro, digamos assim, do hotel e tinha umas árvores à frente. E eu fui à janela. Tipo, deixa ver se está a chover, se está sol, como é que é para a gente ir lá para fora. Abro assim a cortina e vejo um fauno à minha frente, a olhar para mim, mesmo com aquela coisa de anda porque eu estou-te a chamar. Ou seja, eu fui à janela, mas é porque era o fauno que me estava a chamar. Ah, os faunos não são todos grandes, há faunos mais pequenos, há de todo o tamanho. Ele era um fauno pequeno. Ele estava em cima de uma árvore, quase como se fosse uma espécie de um gnomo. E então ele estava agarrado a essa árvore e estava assim a balançar, como se fosse um pinheiro, assim, e a olhar, quase a dizer: "Estás-me a ver? Consegues-me ver? Estás-me a ver agora? Estás-me a ver?" Porque eles também são muito, ah, não é simpáticos, eles gostam muito de brincar e têm uma energia muito positiva. Ah, e eu: "Sim, eu estou a ver, estou a ver". "Opá, mas isto não são os ramos, mas espera aí, não, deixa-me ver bem, será que é mesmo isso?" Eu punha-me assim a olhar: "Não". Aí eu apenas ali e falávamos telepaticamente, não é? Hum, eu disse: "Olha, vai ali ver, estou ali à janela". E então nós estávamos algumas pessoas. Vi que a minha irmã, a minha mãe conseguiam ver, o meu pai não via nada. Estás a ver? O meu pai não via nada. E eu: "Não, estou a ver nada". "Ok, mas está sim, está só". A minha mãe até fez um desenho e eu: "É tal e qual, é mesmo isso". E o meu pai disse: "Bem, não vejo nada". Pronto. À noite, e eu: "Deixa ver". Estava lá. No dia a seguir, Incrível. estava lá. No último dia, já não estava. Já não estava. O que significa que ele esteve ali aquele tempo todo, ah, com um objetivo de: "Nós estamos aqui para vocês. Nós estamos Sim. aqui, ah, para tu perceberes que também existimos". E isso é muito importante. É muito importante, porque não Sim. são só os mentores e os anjos e por aí fora, também existem estes seres que nos veem, que nos ajudam, que fazem parte da natureza e eles veem o homem, digamos assim, de uma forma diferente. Veem o homem como aquele que também precisa de algum auxílio e auxiliam. E é interessante por isso. E eles fazem isso porque é a natureza deles. Não fazem isso quase como se fosse a equipa espiritual de é a missão. Porque a equipa espiritual tem o princípio, genético, como o nosso, que é humanoide. Portanto, é continuação do que nós estamos cá, mas, portanto, eles estão no plano espiritual, isso é diferente. Estamos a falar de um plano paralelo ao plano físico, não é? Portanto, é uma outra realidade, mas que existe também no plano físico, em que nós, a maior parte das pessoas não consegue percepcionar, mas algumas pessoas conseguem percepcionar. Pronto, eu queria só dar este pequeno exemplo
muito simples, mas que é muito interessante, porque efetivamente os elementais são geradores de energia, de ectoplasma, e que nós podemos também, numa caminhada na natureza, indo, sei lá, tendo uma fogueira, tendo um lago, um mar, uma cachoeira, o vento, Exato. tudo isso, nós podemos tirar esse partido e saber que eles estão ali, que são seres vivos, não é? E que estão ali realmente para nos ajudar. Exatamente. É E isso. muitas vezes nós nunca nos podemos esquecer de uma coisa. Começando pelo que o Helder disse logo no início, são energias eh, fortes. Por isso é que quando nós dizemos são energias brutas, não estamos a falar a nível de evolução. Estamos a falar que é uma energia crua, que está ali à disposição. Livre de propósito. O propósito é em quem a vai utilizar. E como isso, seguem o seu próprio movimento. E nós sabemos que todos os elementos da natureza seguem um ciclo. Eles seguem o seu próprio movimento. Eles não vão ao Isso. cinema à noite. A partir quando a energia está a mudar, muda uma frequência de energia diferente. Então, assim como existem, falando dos faunos e falando dos elfos, assim como existem estes elementais, os faunos da natureza, que são utilizados em que estão com o amor disponíveis para ceder toda a sua energia, não podemos esquecer que a partir de certo movimento no planeta gera-se uma frequência diferente. Continuam a existir faunos com propósitos diferentes. Nós não vamos fazer um processo de cura junto à natureza quando o ciclo de energia já mudou, porque já não existe uma energia de dádiva, existe uma energia de resgate de energia. Então, Isso. assim como existem todos estes elementais, sempre olhando para que todo o universo se movimenta num equilíbrio de energias, eh, nos elementos da natureza não é diferente. Então existem faunos que têm uma frequência, são elementais com uma frequência de energia durante o ciclo de luz, e existem elementos da natureza e elementais, não usando o mesmo elemento, mas existem elementais que, nos momentos de escuridão, atuam de uma forma diferente. Então existem os faunos e os faunos negros. Mas isto não podemos confundir com o bem e o mal, porque o bem e o mal não existe. São conceitos religiosos e mesmo filosóficos que nos foram passados ao longo do tempo. Existem propósitos e frequências de energia diferentes, alimentam com os ciclos. Então, quando nós andamos junto da natureza, há momentos para absorver energia e há momentos em que, se estivermos expostos a essas frequências, a nossa energia vai se esvair, ok? Então é muito importante perceber que os elementais não fazem por mal. É a frequência que está em regência naquele momento. Então eles atuam de acordo com a frequência vigente. Então, muitas vezes, durante a noite, nós já fomos muitas vezes Uhum. elucidados sobre esta questão. Uma vez em viagem, porque pelas mais variadíssimas condicionantes, nós estávamos a viajar a cruzar uma floresta, hum, e eu e a Gabriela vimos um fauno negro. Não fez mal nenhum no conceito do imaginário das pessoas. Sente-se uma energia muito diferente, ok? Então, nada de criarmos aqui nenhumas fantasias, mas o importante a reter aqui é, quando falamos dos elementos da natureza, estamos a falar de, de toda a energia e do tipo de energia que está disponível. Ok? Quando falamos dos elementais, são consciências que vibram numa frequência. E é muito importante percebermos que as forças da natureza que constituem realidade, e depois existem todos os elementais que manifestam essa força. Agora, de acordo com a frequência, ela vai ser nesta frequência de energia ou naquela. E é só isso. Então é muito importante que
Por exemplo, quem nunca experimentou estar numa floresta, ou numa casa de campo, numa situação e acender uma fogueira, por exemplo, é uma energia transmutadora, é uma energia de libertação, porque o fogo transmuta, é assim que as salamandras trabalham, é nessa transmutação. Então, nós temos tudo isto à nossa disposição, é só uma questão de termos propósito. Mas se quisermos acender uma fogueira à meia da noite, nós vamos manipular uma energia que é cedida por um elemento, cujo elemental o vai manifestar. Se nós temos um propósito para aquela fogueira, ou para aquela vela, ou para o que for que vai manipular a energia do fogo, temos de ter a consciência do momento em que estamos, qual é a frequência que está vigente e qual é o propósito daquela vela ou daquela fogueira que vamos acender. Então, se colocarmos esse propósito na nossa mente, no momento em que acendemos uma fogueira na floresta, ela pode ser tremendamente libertadora, como pode ser a atração de muita coisa que nós não queremos, muita energia que suga, que esteja de repente à nossa volta. Então, isto para vos explicar que tudo o que fala dos elementos e dos elementais são energias, expressões e frequências dessa energia. Mas o ponto-chave aqui é a consciência com que nós as ativamos. E os nossos atos têm sempre consequências. Então, se tivermos a frequência no pensamento e na consciência certo, nós vamos poder utilizar isso com o propósito que nós temos, seja ele qual for. Então, isto é um tema fantástico que nós vamos continuar a explorar. Mas para terminar, era muito importante passar-vos esta noção da consciência. A consciência está muito ligada à forma como todos nós podemos vivenciar isto. E o contacto com estes elementais é simples. Numa, eles manifestam-se sempre que existe uma manifestação de frequência compatível, não é? Quem nunca entrou numa floresta e não limpou a mente e viveu o presente, nunca vai conseguir, ou muito dificilmente irá conseguir experienciar toda a energia destes elementais. Chega a um ponto em que no dia em que fizerem isso, vocês vão se sentir literalmente observados. Uhum. Vocês vão sentir que estão observados. Olham e podem não ver nada, mas sentem. Porque no momento em que se colocam no presente, numa clareira de uma floresta, a sentir aquele momento, vocês vão se sentir observados. E o que é que vão fazer com isso? Vão ter medo ou vão colocar um propósito naquele momento? Então, tudo é gerado por nós. Nós vamos escolher aquilo que vibramos. Mas tendo este conhecimento daquilo que estamos assim, só ligeiramente assim a tocar ao de leve neste tema, é importante para que, se calhar, a próxima vez que forem visitar uma floresta, uma mata, se calhar a próxima vez que abraçarem uma árvore, não abracem à espera de colher, abracem sempre no pressuposto de gratidão, que é a linguagem do universo. E é aquela linguagem máxima que todos estes elementos e elementais, que os elementais vão compreender, porque eles são a manifestação da energia, da frequência da energia. Então, no dia que fizerem essa caminhada, lembrem-se destas palavras, e estejam em consciência, não preocupados em continuar a conversar dos mesmos temas do dia a dia, mas coloquem um propósito naquele momento, no aqui e no agora, e vão se sentir observados. Vão sentir essa energia. E aí vão ter a primeira experiência do que é que é. Isto são os elementais da natureza que estão aqui. Ok? E pronto. Helder, queres passo-te a palavra para nós agora também Concluirmos, não é? concluirmos esta parte, porque no próximo episódio iremos continuar a falar deste tema, explorar aqui algumas outras vertentes. Mas pronto, em jeito de conclusão, passo-te a palavra agora. Pronto, eu vou tentar ser o mais breve possível, dizer o seguinte, exatamente aquilo que tu falaste, Filipe, nesta interação desses seres elementais para connosco, como eu disse há bocado, seres numa outra linha paralela, consciencial de evolução, e eles nesta interação eles seguem exatamente, ou seja, eles não têm aquele discernimento,
de uma inteligência de dizer assim: ok, qual é ok, há esta intenção, mas as variáveis de conceito de poder estar ali numa observação eh, mais aprofundada, não é muito o que eles seguem a intenção. E nessa intenção seguida, tudo o que eles vão encontrar pela frente, eles vão seguir. Eh, e depois vai caber à pessoa que nessa interação moveu essa energia saber se está tudo bem arrumadinho ou se há ali qualquer coisa que não está assim tão arrumada e depois o ser não vai parar para refletir naquilo que é a conduta da própria pessoa que neste caso pode ter feito uma evocação, por exemplo, dentro de uma ritualística, onde esses seres seguem exatamente a intenção. É isso mesmo, Helder. Só uma pequena, chega, desculpa interromper-te, que é por isso que muitas vezes vem aquela palavra, aquele dito, aquele ditado, o feitiço virou-se contra o feiticeiro, porque é muito Exatamente. complexo mantermos a nossa coerência. Então, quando vamos fazer algo com um propósito, não é? Podemos denominar isso de um ato de magia. Mas quando fazemos algo com um propósito e utilizamos estas energias, temos de estar muito bem certos do que estamos a fazer. Exatamente. Caso E por contrário, isso está em controle, ok? sim. Continua, Elis, E por desculpa. isso não, exatamente, e por isso é que muitas das vezes existem coisas que são trabalhos espirituais com necessidade de serem feitos por causa deste tipo de dinâmicas que depois se arrastam para o que podemos considerar um problema, que depois existem os tais mentores espirituais, que depois vamos falar mais tarde, que vão ter que ter ali uma intenção de trabalho para desmanchar algum tipo de situação eh, que foi que criou ali uma desarmonia com Isso. estas potencialidades, embora existam outros seres mais sutis, que iremos falar no próximo episódio, que estão dentro dos espíritos da natureza nesta coordenação, onde eles movidos por um corpo diferente, mais, como é que eu hei de dizer, que seguem uma conduta, eh, eu não quero dizer menos evoluída, mas uma conduta dentro de um conjunto, e onde há seres que coordenam esses elementais. Dar aqui só também uma nota, uma solicitação e falar de alguém que também falava muito dos elementais e trouxe obras, que foi Paracelso, Sim. um médico suíço alquimista do século XVI, só para deixar aqui, que se vocês, as pessoas que nos assistem quiserem pesquisar, Paracelso, também falava muito. E falar também do tarot, que é uma coisa que eu também lido, que é os diferentes naipes do tarot também estão associados aos elementos que nós falámos aqui hoje. Então era só isso que eu queria trazer e falar aquilo que já falamos. Se vocês forem visualizar obras, eh, o que está dentro da cultura da pessoa que fez a obra, o envoltório cultural vai se expressar da maneira como estes seres podem, as roupagens que são trazidas e as condutas que também podem ser trazidas dentro destes espíritos da natureza, os elementais. Era isso. É isso, né? Muito bem. Ok. A Gabriela tem um texto, não é? Para Ah, trazer para nós. Agora, sim, sim, sim. Eu estava-me a lembrar de uma coisa. Lá está, isto é como às cerejas. É uma a seguir à outra. Estava a lembrar, que tu estavas a falar isso, e muito bem, mesmo na própria literatura, o próprio Camões também traz o conhecimento dos elementais, o Adamastor, mas tu, ah, as sereias, que eram as ondinas, As ah, ondinas. e de certa forma também acaba por falar um bocadinho, mas de forma mais camuflada, das salamandras e dos ventos também. Isso. Assim como Miguel Torga também tem um livro, Boa. publicou um livro que isso, é isso. Há Faunos na Floresta, acho que é assim Exatamente. que se chama, ou seja, lá está, tudo isto é muito interessante, é como a própria espiritualidade chega a vários ramos, não é? Até da ciência, o próprio Paracelsus, digamos assim, não é? A ciência e a literatura e por aí fora. Muito bem, então, eu tenho aqui um texto, exatamente agora para nós terminarmos, que faço questão de partilhar convosco, que foi um texto que, que eu escrevi na altura em que estivemos em confinamento. Hum, Sim, que o nosso sim, o nosso confinamento felizmente não foi de foi na confinamento, floresta. porque Fomos. fomos para a Exato. natureza, hum, e então, como estávamos lá,
eu tinha muito mais essa ligação aos seres da natureza e acabei por fazer um poema, porque estava a senti-los, e fiz um poema relativamente a eles, e acho que acaba por ser interessante de eu trazer também para partilhar contigo, Helda, que é um gosto enorme, Mesmo. ah, e com todas as pessoas que nos estão a ver e ouvir. É isso. Então, vamos lá. Os quatro guardiões. No silêncio antigo da Mãe Terra Sagrada, dormem os segredos da chama rezada. Quatro são os rastros do Uno escondido, quatro caminhos do mesmo sentido. Na terra, firmeza, raiz e presença, caminham faunos com força e consciência, guardam as pedras, as grutas, os montes. Sabem os nomes dos velhos horizontes. Na água, flui doce o espelho da alma. As ondinas dançam em luz e em calma. Trazem memórias, emoções esquecidas, curam silêncios e limpam feridas. No ar, sussurram os silfos, ligeiros, e que tecem nos ventos os sonhos verdadeiros. São vozes da mente, do verbo e do céu, levando a alma em leve carrossel. No fogo vibram as salamandras, vivas, queimam o ego em chamas intuitivas, transformam dor em ouro escondido num coração desperto e renascido. Mas há o quinto, o Espírito Eterno, que tudo une, um céu mais interno, luz que respira em cada elemental, chama divina no plano imortal. Então, assim, com este poema Muito bonito. aos nossos queridos amigos, elementos da natureza, os elementais, pronto, da Muito minha bonito. péssima. Fechamos assim, em alta, com, com este tópico que vamos continuar a abordar, mas Sim. hoje ficamos aqui com este poema de coração para com todas essas energias e manifestação de frequências de energia, dessa mesma energia, ah, com um grande agradecimento, porque para nós são essenciais a toda esta experiência e só nos trazem toda a harmonia para que toda esta experiência seja sempre o mais prazerosa possível, ok? É isso. Então, Helder, um grande abraço, é sempre um Abraço. prazer ter a conversa contigo Igualmente. e esperamos que todos vocês que estão a ver ou que estão a ouvir este episódio possam sentir a vontade interna de cada vez mais quando estão junto da natureza, estejam com um propósito. É isso. Tudo isso permitirá uma vivência muito diferente daquilo que estão habituados. Certamente isso serão momentos transformadores para vocês e são certamente para todos nós. Está bem? Ok. Tudo bom. Deixamos a todos vocês com muita gratidão. Obrigado por estarem desse lado e já sabem, sempre que tiverem dúvidas, questões, coloquem, comentem, e nós cá estamos para esclarecer dentro da possibilidade do nosso conhecimento. É isso. Ok? Então, Helder, um grande abraço, tudo bom para Grande ti. abraço. Tudo bom para vocês. Obrigada de coração Gratidão e e até o próximo até o próximo episódio. Até ao próximo, pessoal. episódio. Tchau, tchau. Tchau.